Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso pastor Natan. Sobe aqui, pastor. Seja bem-vindo de volta a casa, direto de Alfredo Wagner. É quase de fora do Brasil, né? Pode-se dizer que é internacional, uma visita internacional. Amém, glória a Deus. Irmãos queridos, muito bom estar aqui com vocês. Sentido em casa, obviamente, como sempre. O louvor foi pancada, hein? Não acharam? Maravilhoso, muito bom. Queria primeiro, quem não conhece a minha esposa maravilhosa, Márcia, tá ali, aquela de azul, que não consegue levantar porque está com a minha filha no colo. É uma bênção na minha vida, né, meu amor? Glória a Jesus. Queridos, eu estava já há algum tempo perguntando para o Senhor para Ele me dar uma palavra para hoje, e Ele não quis falar nada não, ficou ali em silêncio, e foi o tempo passando, e às vezes acontece isso, e às vezes é porque o Senhor quer que no momento que eu suba aqui em cima, Ele me dê a palavra para o coração de vocês nesse exato momento. E tem uma coisa que aconteceu quando eu estava no louvor adorando o Senhor, eu senti o Senhor falando uma coisa no meu coração. Ele falou assim: o meu amor, ele é para com todas as pessoas. Amém? O amor de Deus é para todos. Amém? Mas o reino de Deus é só para aqueles que reconhecem e recebem esse amor. Não quer dizer que Deus ele não está disposto a dar o reino de Deus para alguns. Isso não quer dizer. Deus ele também oferece o reino de Deus igual. Mas o reino de Deus e a participação no reino do Senhor está diretamente ligado ao quanto você recebe o amor do Pai por você. O quanto tu consegue receber e crer de quanto Deus te ama. Amém? A verdade é que o quanto nós vamos manifestar a transformação do Senhor através da nossa vida está diretamente ligado ao amor do Senhor por nós, é o conhecimento desse amor. Amém? E queria também falar mais uma coisa. No último, eu fiquei sabendo do treinamento de evangelismo e tal, que o Bruno liderou junto com o Luiz também e com o Nil. Glória a Deus pela vida deles. E isso é outra coisa, irmãos, que o Senhor também falou no meu coração, uma coisa que Ele já tinha falado comigo antes, mas a verdade é que se você não está vivendo uma vida sobrenatural, é porque você está vivendo uma vida superficial. Irmãos, nós estamos sendo participantes de algo que é para mudar a história, não só da sua vida, mas de todos aqueles ao teu redor. Nós somos a geração eleita, o reino de Deus. Nós fomos chamados para manifestar e ser a própria expressão de Deus nessa terra. É o que Ele criou para você ser e fazer. Amém? Então é maravilhoso que o Senhor está instruindo vocês, edificando essa igreja também para vocês estarem operando ainda mais no nome dEle. Amém? Abram comigo em Hebreus, capítulo 10. Enquanto isso, eu quero fazer uma oração. Amém. Querido Jesus, quero te agradecer, Senhor, pelo seu amor, pelo cuidado que o Senhor tem com a gente, pela simplicidade que o Senhor deixou o teu reino, Senhor. É tão simples a gente poder ser parte dele e poder experimentar de você. Obrigado, Senhor, pela manifestação da sua presença no nosso meio, para a gente poder te experimentar. O Senhor não nos chamou para a gente saber apenas sobre você, o Senhor nos convidou a gente a te experimentar e saber que o Senhor é bom. E é tão bom a gente poder provar disso, querido Jesus. Eu quero orar, Senhor, agora mesmo, em nome de Jesus. Todo bloqueio que quer impedir qualquer irmão aqui de não receber a palavra do Senhor, de impedir o irmão de receber a tua transformação que vem pela tua revelação, está quebrado em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, que o Senhor ministre em nossos corações. Fale conosco, Senhor. Fale comigo, fale com os irmãos aquilo que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus, amém. Acharam Hebreus capítulo 10? Já acharam, amém? Eu ainda não achei, então, só um minutinho. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu estou usando a tradução ACF, certo? Fala assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros,
e não a imagem exata das coisas. Nunca, fala comigo, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Doutra maneira, fala de novo, doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, fala comigo uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Aqui o escritor de Hebreus está fazendo uma comparação entre a nova aliança e a antiga aliança, e basicamente o próprio título aqui do livro, que é, uma carta aos Hebreus, mostra que o contexto é que o apóstolo que escreveu essa carta estava tentando instruir de maneira mais correta, mais clara, acerca da diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, porque esses irmãos judeus que haviam crido em Jesus Cristo, estavam querendo mesclar as duas alianças, e eles estavam tentando viver a nova aliança pelos preceitos da antiga, e isso não tem como você fazer, é impossível, porque as duas alianças, elas funcionam completamente à parte uma da outra, certo? Dele utilizando então, de como funcionava a antiga aliança, ele começou a falar acerca dos sacrifícios que o Senhor tinha mandado que o povo fizesse, certo? E ele fala que esses sacrifícios que eles faziam continuamente, eles não tinham poder de purificar pecados. O sacrifício que o Senhor estabeleceu era muito mais para ensinar o povo acerca de uma verdade, de que o sangue precisava ser derramado para a remissão de pecados acontecer, para que cumprisse no povo aquilo que Paulo vai falar no livro de Gálatas, que a lei ela serviu como um aio, como um tutor, como um professor para nos guiar até a fé. Então a lei ela serviu para muitos propósitos, e os sacrifícios que continuamente eles faziam tinham um propósito, mas não era porque Deus tinha prazer no sacrifício, ou como se nós de alguma maneira pudéssemos, através de algum sacrifício, seja de um animal ou mesmo da nossa própria vida, a gente pudesse alcançar o perdão dos pecados. E aqui fala que se esses pecados que o sumo sacerdote fazia no templo, ele tivesse a capacidade e o poder de purificar pecados, aqui fala que eles seriam purificados uma vez e nunca mais teriam consciência de pecado. Sabe o que isso significa? Primeiro, isso aqui nos mostra uma coisa muito interessante. A maneira como Deus vê perdão de pecado é diferente como a maioria da gente vê. A gente vê perdão de pecados assim: eu pequei, peço perdão para o Senhor perdoa aquele meu pecado, e agora eu continuo a minha vida. Tropecei, pequei, agora de novo, um novo erro, um novo pecado, de novo eu chego diante do Senhor e preciso cobrir aquele pecado com o sangue do Cordeiro. Eu peço para o Senhor: Senhor, perdoa o meu erro, e Ele, como um bom Deus, perdoa. Ótimo. Quer dizer, a ideia que a gente tem de perdão de pecados é que precisa uma ação de Deus para cada novo erro que nós cometemos. Mas o escritor aqui está dizendo que mesmo na época da lei, se o sacrifício de animais pudesse tirar pecados, eles teriam oferecido uma vez. Uma vez. Então pensa em Moisés chamando Arão, seu irmão, o primeiro sumo sacerdote, dando a ele as instruções do que ele deveria fazer para sacrificar, para que cobrisse cerimonialmente o pecado do povo e dele mesmo. E ele chega lá e oferece o primeiro sacrifício. Terminando o primeiro sacrifício, ele tira a roupa dele de sumo sacerdote, coloca uma roupa normal, chega para o povo e fala: está consumado, nunca mais precisaremos sacrificar mais nenhum animal. Claro que isso não aconteceu, porque de novo o sacrifício dos animais era um simbolismo. Mas a ideia de perdão de pecados é que feita uma vez, está consumado. Essa ideia de que o erro que tu comete é uma nova transgressão contra Deus, portanto necessita de um novo perdão de pecados, está errado. E esse entendimento é o fundamento que permite que tu continue com uma coisa que a Bíblia chama de consciência de pecado.
Aqui fala que se o sumo sacerdote e os sacrifícios que Deus estipulou para que eles cumprissem na antiga aliança realmente tivesse poder de purificar os pecados, eles iam oferecer uma vez. Nunca mais eles iriam oferecer, porque todos os pecados deles estaria perdoado e eles não teriam mais consciência de pecado. Sabe o que é você não ter consciência de pecado? Não significa que você não tenha capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Porque quando você vai ler Hebreus capítulo 5, no finalzinho, ele fala que aqueles que são experimentados na palavra da justiça, quer dizer, aqueles que entenderam que eu sou justo por causa do que Jesus Cristo fez, aqueles que não só sabem teologicamente ou doutrinariamente, mas que receberam para si a realidade do sacrifício do Senhor Jesus, e não só creem que o poder de Deus e o sacrifício de Jesus perdoou alguns pecados, mas eles entenderam que de uma vez por todas eu me tornei justo diante do Pai pelo sacrifício de Jesus Cristo. Estes que recebem e creem nesse evangelho e vivem dessa maneira, fala que eles têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a ausência de conhecimento de pecado não significa incapacidade de perceber que algo está errado. Na verdade, tu fica mais apto para perceber o que é certo, o que é errado. Mas sabe o que muda? Tu nunca mais coloca em dúvida acerca da tua posição diante de Deus, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Paulo ele fala algo muito interessante. Ele fala: eu quando fui pregar o evangelho a vocês, eu não quis saber nada, a não ser Cristo e este crucificado. Ele fala: opa, como assim? Paulo era católico? Porque geralmente o pessoal fala que os católicos deixam Cristo ainda na cruz. Mas Paulo fala exatamente isso. Ele fala: eu vim para pregar Cristo crucificado. Fala: não, Paulo, calma aí, não é Cristo crucificado, é Cristo ressuscitado. Está sentado à direita de Deus Pai, amém? Ele venceu, glória ao Senhor Jesus. Por isso, mas a verdade é que Paulo está falando o seguinte: tu precisa focar no Cristo crucificado para entender o preço que foi pago, para tu entender a posição que tu se encontra hoje. Cristo foi crucificado. O ungido, que significa Cristo, foi crucificado para que tu pudesse ser justo de uma vez por todas e essa consciência de pecado fosse limpa. Então, olha que interessante. A palavra de Deus fala em 1 de João que se alguém, fala assim: se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo, o qual é o preço de propiciação pelos nossos pecados, mas não somente dos nossos, mas os de todo o mundo. Em outras palavras, Jesus ele morreu não só pelos pecados daqueles. Alô? O Senhor Jesus não morreu apenas pelos pecados daqueles que ele sabia que o receberiam. Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Amém? Certo? Só que olha que interessante. Jesus ter pago os preços pelos pecados de toda a humanidade não significa que automaticamente a consciência de toda a humanidade vai ser afetada por esse sacrifício que foi feito por Jesus. Quer dizer, tu ter tido os teus pecados perdoados não significa que automaticamente você não vai ter consciência de pecado. E eis algo que muitos na igreja não passaram ainda por esse processo, não experimentaram isso. Eu não estou dizendo que eu experimentei completamente, mas estou indo nessa direção. E a gente precisa entender uma coisa: para você poder realmente ter o efeito que Deus quer que tu tenha na tua vida, você precisa se livrar da tua consciência de pecado. Amém? Então, olha que interessante, porque se tu vai ler o capítulo 10, é exatamente esse o contexto. Ele não está falando do sacrifício de Jesus Cristo aqui no contexto, falando apenas do perdão dos pecados. Ele está falando o perdão dos pecados deveria gerar também uma consciência limpa da consciência de pecado. O que é uma consciência de pecado? É alguém que se sente aquém da justiça e santidade de Deus. Você se sente aquém da justiça e santidade de Deus? Você se sente aquém da justiça e santidade do Deus vivo? Se você não pode dizer com confiança: eu não estou aquém, eu não estou aquém da santidade e justiça de Jesus Cristo, a consciência de pecado ainda está presente em você. Fala: não, mas calma aí, Natan.
Tu está querendo dizer que tu é justo e santo? Sim, exatamente. Por causa das minhas obras? Não. Mas por causa do que Jesus Cristo fez por nós. A verdade é que a gente não dá tamanho valor ao sacrifício de Jesus. Que blasfêmia, Natan, que heresia, tu falar que tu é santo. Sabe o que beira a heresia? Falar que o santo se tornou pecado. Isso é algo que beira a heresia, né? Você vai pensar nisso e fala assim, o justo, aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por mim, por ti. Isso beira a heresia na mentalidade religiosa. Natan, você não entende o que eu fiz, os erros que eu cometi. Não, tu que não entende o que Jesus Cristo pagou por você. Cara, eu estava olhando Marcos hoje, e daí estava bem nesse momento que ele vai para Getsemane, Jesus com seus discípulos, e daí diz que Jesus começou a ter pavor e a angustiar-se, e ele disse para os seus discípulos, a minha alma está triste até a morte. A ponto de que ele lá orando ao Pai, fala, Pai, tudo é possível a você. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E é interessante que depois de 3 vezes orando dessa maneira, ele chega para os discípulos e fala, é o suficiente. Quer dizer, tudo que eu estava passando aqui de angústia e de tentação de desistir de cumprir aquilo que Deus me enviou a cumprir, essa tentação que eu estava passando aqui, por isso eu estava orando, e é por isso que ele fala para Pedro, Pedro, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e justamente por causa da carne humana de Jesus, ele estava angustiado, apavorado, mas ele foi lá, orou, buscou o Senhor, até o momento que ele sentiu confiança, ele falou, tá bom Senhor, basta, isso é o suficiente. O Filho do Homem vai ser entregue à mão dos pecadores. Agora vamos continuar aqui. Daí continua no versículo 3, fala assim, nesses sacrifícios, quer dizer, nos sacrifícios debaixo da lei, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Fala comigo, comemoração. Aqui não está dizendo que os sacrifícios que faziam, né, que o sumo sacerdote fazia cada ano, estava comemorando no entendimento de celebrar os pecados, mas estava trazendo à memória o pecado do povo e deles mesmos. Quer dizer, o sacrifício pelo pecado, o intuito era apontar para você e para mim quão pecadores nós éramos. Então toda vez que o sacrifício de pecado ele era feito, ele não limpava a tua consciência, não fazia tu se sentir puro na tua consciência. Na verdade, ele reafirmava o fato de que tu é pecador. Deus não queria isso, ele queria ofertar um sacrifício de tal maneira que ele pudesse não só perdoar os teus pecados, mas fazer você ter confiança de que está consumado e que justo agora eu sou. Porque aquele que era justo se fez pecado por mim. Isso aqui você não tem, cara, isso aqui não tem como fazer sentido no nosso coração se não for pela revelação do Espírito Santo. E eu oro que o Espírito Santo queime no teu coração a realidade que eu estou falando. Porque isso aqui é o evangelho pregado. Isso aqui é o evangelho pregado. É a tal das boas notícias. Amém? São as boas notícias. Aquele que não conhecia pecado foi feito pecado por mim, para que eu seja feito justo. Continuando. De novo, 3, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo diz, olha isso aqui, já que o sacrifício de touros, de animais, não pode tirar pecado, por causa disso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste. Aqui é Jesus falando para Deus Pai. Sacrifícios e ofertas pelo pecado, Pai, tu não quis. Mas o quê? Corpo me preparaste. Sabe quando você está vivendo a tua vida com o Senhor e você falha e você erra? Por que teu coração foi transformado? É por causa disso que tu se sente triste quando você falha. É errado a gente se sentir triste quando a gente falha? Não, não é errado. Na verdade, se você peca e não se sente mal por isso, tem algo errado com você. Quando a gente falha, a gente deve reconhecer e até nos entristecermos com esse erro. Tá? Posso falar uma coisa? Só um parênteses. Tu deve se entristecer com o que Deus se entristece, se alegrar com o que Deus se alegra. Quando você se alegra em coisas que Deus está se entristecendo,
soberba está no teu coração. Então, quando tu falha, tu se sente triste. Por que eu me sinto triste? Meu coração foi transformado, o coração de pedra foi tirado. Agora eu fui feito uma nova criatura. Amém? As leis de Deus agora estão escritas dentro do meu coração, porque eu fui feito justo, filho do Deus Altíssimo. Amém? Então, quando você erra, você se sente mal. Você se sentir mal é reconhecer que aquilo não é agradável ao Senhor. Amém? Certo? Agora, o que tu não pode fazer é pegar esse erro e deixar ele dominar agora a tua caminhada diante do Senhor. Porque o Senhor não está olhando para a tua performance para ver se Ele vai continuar ou não te amando, para ver se Ele vai ou não responder as tuas orações, para ver se Ele vai ou não continuar com o seu favor sobre a sua vida. Ele não está olhando para a tua performance, porque todos os teus pecados já foram perdoados nele, certo? E geralmente o que acontece? A gente se sente mal por ter feito aquilo e a gente começa a tentar pagar um preço pelo nosso pecado. Fala, não, Natan, eu não. Eu já entendi a graça do Senhor. Eu vivo debaixo da graça de Deus. Eu não tento pagar ou fazer algo para pagar os meus pecados, porque eu entendi que Jesus Cristo pagou tudo. Mas sabe aquela coisa de tu deixar aquela condenação no teu coração carregar durante um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas... E às vezes passou 3 semanas e tu ainda está andando com essa consciência de pecado. Já aconteceu isso com vocês? Já? Comigo já. Sabe o que você está fazendo? Você acha que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Você está deixando aquilo ter um peso sobre você porque tu acha que tu ainda merece. E tu ainda não pode ter tamanha confiança de se achegar diante de Deus como se tudo tivesse certo, porque tu acabou de errar. Portanto, você deve pagar um preço por isso. E às vezes você não diz isso, mas você fica naquela contrição de coração, que não é uma tristeza que gera arrependimento, mas é uma condenação que gera destruição. Por quê? Porque você está tentando sofrer ainda pelo teu pecado. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Aqui fala que sacrifício pelo pecado não te agradaram, ó Deus. Jesus falando para Deus Pai. Continuando. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Ora, mas foi Deus que mandou eles fazerem o sacrifício. Não é verdade? Mas fala que esses sacrifícios não agradaram a Deus. No versículo 7, então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. A Bíblia é incrível, eu acho incrível isso. Aqui é Jesus falando com Deus Pai. De novo, no versículo 8. Desculpa, versículo 7. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Aqui está falando de Gênesis 3. Quando Deus fala para a mulher, certo? Para Eva. Falou, ó. E ele na verdade está falando para a serpente. Ele fala, a semente da mulher vai te pisar a cabeça. Já estava anunciando Jesus Cristo. Adão e Eva ramelaram o rolê. Adão e Eva, cara, geraram tudo que nós vimos de consequência de pecado dali em diante. O peso do erro de Adão e Eva é gigantesco. Deus não mostra isso para Adão e Eva. Ele não chega e expõe tudo o que aconteceria pela raça humana por causa de Adão e Eva. Mas ele fala o seguinte, ó, vocês pecaram, eu vou dar um jeito. Eu vou levantar uma semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Eu vou dar jeito nessa bagunça. A questão do pecado deixa para comigo. Eu vou resolver. Aleluia! Isso é muito bom. Parece ser o evangelho. Glória a Jesus. E é. Avançando. Então aqui fala que no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fala comigo, tua vontade. Então olha que interessante, está fazendo uma comparação. Deus, sacrifício pelos pecados não te agradaram. Não era a tua vontade suprema. Mas eu vim com um corpo preparado por você, para sim agora fazer a tua vontade. 8. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
tira a primeira aliança, que era baseada em sacrifícios insuficientes, que não perdoavam pecados, para estabelecer a nova aliança, baseada no sangue do justo, que de uma vez por todas, efetuou uma eterna redenção. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Daí aqui fala assim, 10, na qual vontade, fala comigo, na qual vontade, olha o contexto, ele está falando, tu não quis oferta e sacrifício pelos pecados, isso não te agrada, Deus, mas o que te agrada eu vim fazer, eu vim cumprir a tua vontade. Que vontade é essa? Na qual vontade, quer dizer, de acordo com a vontade de Deus, o que Deus queria fazer, temos sido, fala comigo, sido, santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Fala comigo, uma vez. Glória ao Senhor Jesus. Foi efetuado o sacrifício perfeito. Veja que aqui ele chama a atenção para uma vez. Por quê? Porque o sacrifício de animais era contínuo. Todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Por quê? Deus estava querendo mostrar para o povo, vocês estão em dívida. Não para que o povo tentasse cumprir a lei, para então pagar essa dívida. Porque a própria palavra de Deus fala que é evidente que pela lei nenhum homem vai ser justificado diante de Deus. Então a lei veio para mostrar para mim e para você quão pecadores nós éramos e quão necessitados estávamos do justo que viria, aquela semente que esperávamos da mulher, que efetuaria de uma vez por todas uma eterna redenção, para que você nunca mais precise ter consciência de pecado. Quantas vezes você errou na tua casa, às vezes no caminho para a igreja, você vem para cá, começa um louvor ungido aqui de Deus. Tu está no meio de 2 ou 3, no entendimento de que tu está no meio da igreja. A presença manifesta de Deus está aqui. Está aqui. E você está lá com a tua consciência de pecado, tu não se sente digno de adorar a Deus ou de sentir a presença dEle. E pode ser que o irmão do teu lado está caindo por causa da presença e tu não está sentindo nada. É porque Deus deixou de te amar? Às vezes as pessoas acham que sim. É que você pecou, irmão, a presença do Senhor saiu de você. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim. Deus não ficou no jardim, Ele saiu com eles. Saiu com eles. Eu criei vocês para terem relacionamento comigo. Eu vou ficar aqui sozinho? Eu não criei o mundo por causa de um jardim. Eu criei o mundo para ter vocês. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Aleluia. O Senhor é muito bom, gente. Senhor Jesus, nós conhecemos e cremos no amor que Tu tem por nós. A gente te agradece por ter sido fiel. O Senhor foi fiel, a Tua fidelidade foi perfeita. E por causa disso a gente pode agora chamar Deus de papai. Glória a Jesus. Avançando. Fala assim, de 10 de novo, versículo 10. Na qual vontade, quer dizer, na qual vontade, a vontade de Deus que Jesus Cristo veio para estabelecer, certo? Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, amém? Gente, pelo amor de Deus. A gente está vivendo num tempo muito incrível na igreja do Senhor. É um tempo que Deus está cansado de espectadores. Deus não quer espectadores. Deus não quer espectadores. Ele investiu muito na tua vida para tu apenas ficar olhando e ver outros serem usados pelo Senhor. Acautelai-vos, porque o reino de Deus não virá com aparência exterior, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque ele estará em vós. Ele estará em vós. Onde está o reino de Deus? Aqui. A gente está vivendo um tempo muito, muito incrível na igreja do Senhor. Eis um movimento de Deus que está acontecendo na igreja do Senhor. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Quer tu ser participante? Porque Ele está te chamando a participar.
É um momento em que a igreja do Senhor vai reconhecer o que significa estar justo diante do Senhor, sem sentimento de culpa, sem sentimento de separação, com a confiança pelo resultado do que o sacrifício de Jesus gerou em nós. De tal maneira que tu pode ir com confiança não só diante da presença do Senhor, mas diante dos portões do inferno, sabendo que Deus está contigo, porque você é filho dele. Não tem nada que ver com a tua performance, nunca teve a ver com a tua performance. Então, você vê que aqui no comecinho não, desculpa, no versículo, vamos voltar no versículo, onde é que está? Versículo 5, fala assim: por isso, entrando no mundo, falando de Jesus, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me prepararam. Então presta atenção, sacrifício pelo pecado, a parte do sacrifício que o próprio Deus fez enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, não agrada a Deus, ponto. Tua oração no monte não agrada a Deus, se tu está fazendo isso para tentar pagar um preço para Deus te responder a isso, como se tu pudesse comprar uma ação de Deus na sua vida. Tu só está perdendo tempo. A tua leitura de Bíblia também não agrada a Deus. Se tu está fazendo isso como um sacrifício, para que Deus olhe lá do céu e se surpreenda que tu está lendo a Bíblia, e por causa disso você então receba por mérito algo dele. Porque quando a gente fala de sacrifício pelo pecado, a gente fica pensando nos animaizinhos, sei lá, que eram sacrificados no templo. Não, imagina. Quem aqui, qual foi a última vez que vocês sacrificaram na lua nova? Alguém aqui? Nenhum de vocês sacrificou na lua nova? Ah, claro, a gente não está mais na antiga aliança, a gente está na nova, amém? Ah, ufa! A gente até come um churrasco bom, mas sacrificar na lua nova a gente não faz mais, amém? Ah, isso aí já passou, Nathan, você não entendeu? A gente está na nova aliança, a gente não faz mais sacrifício pelo pecado. Amém? Amém? Mas às vezes você quer colocar aquilo que deveria ser uma resposta natural de um relacionamento com Deus, como uma prova e sacrifício para Deus. Então, ter que fazer algo na tua vida. Sacrifício pelos pecados. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Agora, quer ver o que agradou a Deus? Abram Isaías 53. Isaías 53. Eu tenho até que horas, pastor? Não balança a cabeça. Fala aí. Não, por favor. 8h30? Opa. Isaías 53. Você sabe, o capítulo 53 de Isaías é uma profecia clara do sacrifício do Senhor Jesus, certo? Aquilo que ele faria por nós, amém? Eu acredito que a maioria daqui já conhece, né, esse capítulo. Mas aqui ele fala, vamos ler a partir do versículo... onde que a gente começa aqui, né? Vamos ir a partir do 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, lá estava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sendo crucificado, sendo açoitado, né, antes de ser crucificado, e as pessoas que olhavam isso, achavam assim, nossa, olha, um aflito de Deus, um oprimido, Deus está afligindo esse homem aqui, porque ele deve ter cometido algo contra ele. Lembra que quando Jesus está na cruz, vêm os principais sacerdotes e dizem, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Em outras palavras, se tu não descer da cruz, é porque tu não é filho de Deus, e isso que está acontecendo contigo é por justa retribuição de tudo que você fez. Porque se tu é filho de Deus, então desça da cruz. Salve-te a ti mesmo. Certo? E aqui está falando exatamente isso. As pessoas iam olhar o sacrifício que Jesus estava fazendo por nós, e eles iam falar, Deus está afligindo esse homem, por causa do erro dele, avançando. Mas, versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade
de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Para aqui e olha para mim. Às vezes a gente olha o que Jesus fez por nós, e a gente fala, nossa, tadinho. E eu sei esse sentimento, a gente fica mesmo condoído. E a gente pensa, olha o que fizeram com Jesus. Mas a verdade é que Jesus veio para isso. Quando Jesus está um pouco antes de ser entregue na mão dos pecadores, ele está falando para os seus discípulos o que haveria de acontecer com ele em Jerusalém. Pedro, condoído do que Jesus falava, chama Jesus para um canto e repreende Jesus. Tem compaixão de ti, Senhor. De modo nenhum isso vai acontecer com você. Jesus olha para trás, olha para os seus discípulos, vira para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque tu não sabe as coisas que são de Deus, mas só aquelas que são dos homens. Ele vira para os seus discípulos e fala, aquele que quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e para dar sua vida pelo lugar de muitos. Quer dizer, Jesus ele veio para fazer isso. Ele não estava preocupado com o que ele sofreria, as injustiças que ele carregaria, porque ele estava ali para agradar alguém. Esse alguém se chama o Pai. Olha o que fala no versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Em Hebreus capítulo 10, que a gente acabou de ler, fala, sacrifício e ofertas pelo pecado não te agradaram, mas corpo tu me preparou. Por quê? O sacrifício do corpo de Jesus Cristo seria o sacrifício perfeito. O sacrifício de animais não te agradaram, Pai, mas o moer do Filho agradou. Sacrifício pelos pecados não te agradou, mas o me moer te agradou. Por quê? Por causa do efeito que isso geraria. E porque a partir de então não teria mais nenhuma separação entre ele e nós. Agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, está falando, Jesus vai ver a posteridade dele, vai ver a descendência dele. Como? Se um pouquinho antes fala que ele foi cortado da terra dos viventes. Mataram ele, como é que ele vai ter descendência? Esses aqui que eu estou vendo aqui dentro. Ele vai ver a posteridade. Avançando. Glória ao Senhor Jesus. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor, fala comigo, bom prazer do Senhor, prosperará na sua mão. O que a gente leu em Hebreus? Que agora Jesus Cristo fez a vontade do Pai, na qual vontade fomos santificados de uma vez por todas. Por todas. Faz um estudo nas epístolas, nas cartas dos apóstolos à igreja. Vê todas as vezes que fala sobre pecado. Você vai ver que a maioria das vezes que fala pecado, se tu for estudar a palavra no original, não está falando de um verbo, de uma ação, está falando de um substantivo, de algo. Jesus não veio lidar apenas com o efeito do pecado, que são as obras pecaminosas. Ele veio lidar com o pecado, que é a natureza que nos separava dele. Você ser justo ou injusto nada tem a ver com as tuas obras, mas sim com a tua descendência. Sim, mas tem a ver com de quem você é filho. Se tu é filho de Adão,
tu é pecador. Tu está separado de Deus. Tu não tem acesso a Ele como um filho tem com seu pai. Por isso Jesus falou, necessário vos é nascer. É literal. Tu nasceu de Adão. Você precisa nascer de novo. De quem? Do Espírito. Jesus nasceu como? Do Espírito. Você precisa nascer do Espírito. Olha que incrível. Ele veio lidar com a natureza de pecado. Você foi feito pecado. Desculpa. Você foi feito pecador, não por causa dos teus pecados. Você foi feito pecador porque você nasceu de Adão. Você foi feito pecador porque tu nasceu de Adão. Agora tu é santo e justo porque tu nasceu de Deus. Tá entendendo? Natan, os meus pecados estão perdoados? Depende de quem você é filho. Estão entendendo? Da mesma maneira. Glória ao Senhor Jesus. Tem tantos lugares que a gente pode ir desse ponto aqui, mas abra comigo Romanos capítulo 6. Amém? Estão entendendo, irmãos? Glória ao Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo... É sempre difícil escolher por onde começar. Sempre quer começar antes. Tudo é tão bom. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos... É Romanos 6,16, tá? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido, fala comigo, tendo sido, servos do pecado, amém, obedecestes de coração a forma de doutrina com que fostes entregues. Paulo está falando assim, vocês eram servos do pecado, mas daí vocês obedeceram de coração. Romanos 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, posto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para salvação. Ele está falando dessa obediência, não é dessa obediência, é dessa obediência de coração. Não é da obediência das tuas obras, é da obediência sincera do teu coração que crê na mensagem do Evangelho e que sim, produz obras. Continuando. Olha o que fala o versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos, fala comigo, escravos, da justiça. Paulo aqui está dizendo que tu é escravo da justiça. Não é eu que estou falando, gente. Fala com Paulo. Paulo está falando que o momento que tu obedeceu de coração, quer dizer, tu creu na mensagem do Evangelho, tu foi libertado da servidão do pecado, para se tornar escravo de outra coisa. Tu sempre vai ser escravo de algo. Antes tu era do pecado, agora tu é escravo da justiça. Vamos avançar aqui. 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. 20. Porque quando éreis, passado, certo? Quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. O que isso significa? Porque de novo, sabe o que acontece? Eu leio essas coisas aqui e você olha no espelho para ver se é verdade. Você olha para a tua mente para ver se é verdade. Você pensa nos teus últimos dias para ver se é verdade. Você fala, servo da justiça? Livre do pecado? Tu está olhando para as tuas obras ao invés de olhar para a tua natureza.
Aqui o Senhor está falando da nova natureza que tu recebeu em Jesus Cristo. E tu está tentando olhar para a tua performance para tentar comprovar se a Bíblia é verdadeira ou não. E por isso você fica confuso. Mas olha o que fala no versículo 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. O que significa isso? Ele está falando, quando tu era servo do pecado, tu estava livre da justiça. Isso significa que quando tu era servo do pecado, você não podia praticar obras justas? Claro que não é isso que está dizendo, é óbvio que isso não está dizendo. Porque todos nós, mesmo servos do pecado, já fizemos alguma coisa boa, correto? Tomara alguma coisa boa. Por exemplo, você ajudou alguém quando está precisando de alguma coisa, certo? Você recebeu um troco errado, você devolve o troco, certo? Você vê alguém derrubando dinheiro, você vai lá e devolve, você deixou cair. Alguma coisa correta, se você fez algo justo. Mas aqui está falando, quando tu era servo do pecado, as tuas obras justas não te faziam justo. Porque tu ainda é servo do pecado. Da mesma maneira funciona ao contrário. Agora que você é servo da justiça, quando você erra nas tuas obras, você não deixa de ser justo. Porque tu é escravo da justiça. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Olha o que fala. Sério, não. Fica. Não foge. Aqui, ó. Versículo 21. E que fruto tinhas então? Quer dizer, quando tu era servo do pecado, quais eram os frutos que tu tinha na tua vida? De que agora vos envergonhais. Quem aqui pode concordar com isso? Você olha para a tua antiga vida, você via o que você cometia, o que você cometeu, o que você fez, você fala assim, caramba, mano. Ai. O que eu estava fazendo? Não é verdade? Quando Deus chegar lá no céu, Ele vai colocar um telão, todo mundo sentado na arquibancada, vamos ver o que o Bruno fez na vida dele. E todo mundo, ia ter uns filmes que ia demorar para passar. Claro que não. A palavra de Deus fala que nessa nova aliança, Ele lançaria os teus pecados para trás dele. E deles, Ele nunca mais se lembraria. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Ele quis resolver isso de uma vez por todas. É bom demais. É bom demais. Avançando. De novo, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quer dizer, você vê o efeito que aquilo gera, é morte, você fala, meu Deus, o que eu estava pensando? 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Sabe o que ele está falando? Da mesma maneira que quando você nasce de Adão, você nasce no pecado, e essa natureza de pecado vai produzir pecado para a morte, vai produzir obras de pecado. Da mesma maneira quando você nasce de novo, quando tu nasce de novo, se torna servo da justiça, essa justiça dentro de você começa a te impulsionar a boas obras. Automaticamente tu começa a produzir santidade na tua vida. Por quê? Porque agora tu é santo. Veja que a santidade é um fruto, não é uma raiz. A santidade é um fruto, não é uma raiz. Qual é a diferença do fruto e da raiz? A raiz vem primeiro. A árvore tem que crescer para depois produzir o fruto. Quer dizer, no momento em que você é salvo, às vezes a única mudança que aconteceu é que você, em palavras, concorda que Jesus é teu Senhor e Salvador. Só isso mudou. Aparentemente, quando você olha para a obra da pessoa, para a vida da pessoa, a única coisa que mudou é que agora fala, eu aceito, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, a minha vida é tua, a partir de agora. Nesse momento, tu nasce de novo, o Espírito Santo de Deus faz habitação em você, tu começa a ser impulsionado, e obras de santidade começam a manifestar na tua vida. Mas o que acontece? Nessa nossa caminhada nós erramos, não é verdade? Não é verdade? Às vezes a gente falha, às vezes a gente erra. Nós estamos no processo de manifestar cada vez mais frutos de santidade. E como é que funciona isso? Abra comigo agora em 1 João. Glória ao Senhor Jesus.
a partir do versículo 3. Se o que eu falei já não te escandalizou, deixa eu tentar mais uma vez. 1 João capítulo 3, brincando, tá? Eu estou querendo trazer revelação, não escandalizar ninguém não. Mas aqui no 1 João capítulo 3, a partir do versículo... E agora? Versículo 5, fala assim, então 1 João 3, 5. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. Veja aqui, tirar. Tá? Para aqui um pouquinho. Qual é que é a ideia que geralmente nos ensinam? Certo? Às vezes por tradições, por ensinamento errado. A gente pensa assim, eu fui lá, eu sou pecador, nasci servo do pecado, certo? Completamente imerecido de me achegar diante de Deus. Mas o sangue do Senhor agora está me cobrindo. Daí quando eu vou me achegar diante de Deus, eu estou aqui com o sangue de Jesus em cima de mim. E eu chego diante de Deus e posso falar com Ele, porque o sangue está me escondendo de Deus santo e justo. Mas se por algum acaso aquele sangue, eu tirar o sangue do Senhor de cima de mim, a ira do Senhor se acende contra a minha vida, porque eu continuo um pecador. Isso não é verdade. Você não é um pecador que está protegido pelo sangue de Jesus. Não sabeis vós que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fostes batizados na sua morte, para que da mesma maneira que Ele ressuscitou dos mortos, vocês vivam em novidade de vida? Romanos capítulo 6, no começo do capítulo. Tu era um pecador. Tu foi crucificado com Cristo na cruz. E quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, tu pode chegar com ousadia diante do trono de Deus e falar: papai, cheguei. Tu não precisa se esconder atrás do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus já foi derramado há 2000 anos atrás. E o efeito dele é permanente sobre a vida daquele que crê. Ele te purificou de uma vez por todas. E Ele não limpou um pecador, Ele matou o pecador e criou uma nova criatura, criada em Deus, em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Deu aqui que fala então aqui de novo, 6, 5 eu li, né? Isso. E bem sabeis que Ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Muitas vezes eu não entendi isso aqui, e tu vê pessoas que ficam tentando entender o que isso aqui está querendo dizer. Porque aqui fala que aquele que permanece em Jesus não pratica o pecado. Isso aqui está querendo dizer que a gente nunca erra? Obviamente que não, porque o mesmo livro de João fala: se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Então não é que João estava se contradizendo na mesma carta que escreveu. O que ele está falando aqui é que quando você permanece em Jesus, tua natureza está conectada com Ele, tu não consegue mais ter uma vida de pecado. Certo? Tu não consegue mais. É o que eu falo, se tu quer ser pecador, cara, a pior coisa que tu faz é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vai estragar com o teu plano. Porque Ele vai mudar a tua natureza, Ele vai mudar o teu coração. Por isso, se você quer continuar, se tu não aceitou Ele, tu quer continuar com a mesma vida, fuja! Você está quase sendo convencido a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então olha isso aqui. Então o que ele está falando aqui é sobre uma entrega de coração. Se eu me entreguei a Jesus, eu não vou conseguir me entregar ao pecado de novo e viver aquela vida de pecado. Porque eu sou servo da justiça agora, avançando. Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qual que é a obra do diabo? Te fazer pecador, te separar de Deus, lá em Adão. Certo? 9. Qualquer que é nascido de Deus, fala comigo, qualquer. Opa, te achei na Bíblia. Te achei na Bíblia. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Avançando.
porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que quando tu é nascido de Deus, tu não pode pecar. De novo, João está se contradizendo? Não. João capítulo 3, Jesus falando para Nicodemos, de novo. Em verdade, verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos responde para Jesus: mas como pode ser isso, Senhor? Porventura pode um homem, sendo já velho, entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer? Jesus falou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando de nascer pelo Espírito de Deus no teu homem espiritual. Qual é a parte de Deus em você que nasceu de Deus? O teu Espírito. No teu Espírito, você nasceu de novo pelo Evangelho, pela semente de Deus. E por causa da palavra de Deus, a semente de Deus, que é a palavra de Deus que permanece no teu Espírito não pode pecar. Sabe qual que é as boas novas disso aí? Que João capítulo 4, Jesus fala que virá a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Ele se relaciona com você através da nova criatura que Ele criou dentro de ti. Tem tudo a ver com a performance dEle, através do seu Filho Jesus, não com a tua performance carnal. Sabe qual é o tipo de adoração que Deus estava esperando e que finalmente Jesus falou, chegou a hora? Era a adoração de filhos para com seu Pai. Por isso Jesus fala, vai chegar a hora, por quê? Vai chegar para vocês, mas já é hora. Por que já é hora? Porque eis aqui um filho de Deus, que adora a Deus em espírito. Quer dizer, vai chegar a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito, em verdade. Veja, não é de espírito e de verdade. A pergunta da mulher samaritana, nesse momento Jesus responde isso a ela. A pergunta é, Senhor, onde? Fala comigo, onde? Onde a gente deve adorar a Deus? Porque nós samaritanos nos adoramos aqui. Vocês judeus dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém. E daí Jesus responde para ela o local de onde a gente adora a Deus. De que local? Do Espírito. Do Espírito. Mas não é só do Espírito. Sabe por que não é só do Espírito? Porque é do Espírito, né? Em Espírito e em verdade, certo? Em Espírito e em verdade. Mas não é só em Espírito, mas é também em verdade. Por quê? Porque em Espírito, a adoração que tu faz com o Senhor em Espírito, ela começa no momento que tu se une a Ele em Espírito, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, certo? Certo? 1 Coríntios 2,6, 6,17, fala que aquele que se une com o Senhor se faz um só Espírito com o Espírito do Senhor. Amém? Então quer dizer, quando tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tu nasce de novo do Espírito de Deus, você se torna um com Deus no teu homem espiritual. Tu já estás em adoração constante a Deus nesse momento, não de servo para com seu Senhor, no entendimento de separado dele, mas de filhos para com seu Pai. Mas ele fala, a adoração não vai ser só em espírito, isso é essencial. Tu não tem como adorar a Deus da maneira que ele gostaria, sem tu ser transformado em espírito primeiro, recebendo a nova natureza. Mas você precisa adorá-lo também em verdade. Tu precisa saber disso. Você precisa adorar ele em verdade. Sabe qual que é a verdade? Papai, eu me chego diante de você. Obrigado, Senhor, que pelo sacrifício do Senhor Jesus não existe condenação. Sabe quando o pecado está querendo te condenar? Obrigado, Jesus, que tudo foi condenado em Jesus Cristo. E agora o Senhor me vê limpo. O Senhor me fez um novo homem, criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. O Senhor se agrada de me receber. O Senhor fica feliz de ouvir a minha voz. Diante da tua presença, agora eu estou para receber de você, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Quando tu começa a alinhar a tua alma à verdade de Deus, na realidade do que tu já tem espiritualmente, tu começa a permitir que a tua adoração espiritual agora inunde a tua alma. E quando você continua, o que acontece quando a gente está aqui, está adorando o Senhor? E daí de repente você começa a levantar as mãos, daí de repente você sente vontade de se ajoelhar, e daí quando você ajoelha, e daí quando você está dançando, quando você está pulando, quer dizer, você começou a adorar Ele através do seu espírito,
cantando as verdades de Deus, do que Jesus fez por nós, quem Ele é para nós, na nossa vida. Isso inundou agora a tua alma, tu está sentindo a presença do Senhor, a alegria dEle, o amor dEle, o gozo dEle, certo? A esperança dEle, e daí de repente isso começa a envolver também a tua carne, e quando vê, tu está adorando a Deus em espírito, alma e carne, tu está adorando a Deus de todo o teu coração, com todas as forças, com todo o teu entendimento. Tu está cumprindo o primeiro mandamento. Naturalmente, por causa do que Ele fez por você e pelo conhecimento da verdade que te limpa da consciência de pecado. Para finalizar, vamos abrir em Efésios. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele fala assim que a terra dura, ela só pode observar uma quantidade de água suficiente que a semente consegue aguentar. Então, às vezes, tem coisas que a gente precisa falar e chega um ponto que a gente já está assim, e a gente tem que começar a meditar no que foi falado. Como o pastor Fabiano estava falando, a importância de tu fazer parte de uma célula, de um convívio mais próximo com os irmãos do corpo, e como isso é importante. Sabe por quê? Aqui não é momento de tu ser alimentado. Tu é alimentado quando você vem, sim. Mas você não é alimentado pro resto da tua semana. Aqui é para tu receber direcionamento. Tu chega aqui e Deus te direciona. Deus responde perguntas, Deus mostra novas verdades para você, para que tu pegue isso, coloque no teu coração e tu medite isso durante a tua vida com o Senhor, no teu tempo com o Senhor particular e nos outros momentos junto com os irmãos da igreja, e em outros momentos que você se une com a igreja do Senhor, você permita que isso realmente penetre no seu coração e gere o fruto que o Senhor quer gerar em você. Amém? Faz sentido? Amém. Olha o que fala em Efésios capítulo 1. Se lembra da vontade de Deus? Deus tinha uma vontade que Ele queria cumprir, e por isso Ele preparou um corpo para Jesus. Ai, tantos versículos. Efésios capítulo 1, deixa eu achar aqui. Efésios capítulo 1. Deixa o dedo em Efésios capítulo 1. Abre comigo em Zacarias. Zacarias é antes de Malaquias, que é o último livro antes do Novo Testamento. Eu não vou conseguir deixar o dedo aqui, senão eu não vou conseguir abrir, só um minutinho. Capítulo 3, Zacarias 3, a partir do versículo 8. Aqui Zacarias está tendo uma visão. Ele está vendo, está na presença do Senhor, o profeta. E daí ele está tendo uma profecia acerca de Josué, o sumo sacerdote naquela época. Ele fala assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui está falando de quem? De Jesus. 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Pedra única, porque nenhuma outra pode se comparar a ela. Que pedra é essa? Se lembra em Salmos que fala: eu coloquei a pedra que os edificadores rejeitaram, eu coloquei ela por principal de esquina. Quer dizer, a pedra de fundamento de onde todo o edifício de Deus seria construído, Jesus Cristo. Fala sobre essa pedra, tem 7 olhos. Quando você vai ver lá em Apocalipse, fala de um cordeiro como sendo morto que tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Está falando de Jesus? Avançando. Eis que eu esculpirei a sua escultura. Sabe o que está falando aqui? Você me preparou um corpo. Está falando sobre Deus preparando e formando o corpo de Jesus para cumprir a sua suprema vontade que Ele queria fazer ao nosso favor. Avançando. Diz o Senhor dos Exércitos: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Concordando com as palavras de João Batista, quando vê Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Tu vê que não é apenas um limpar, é tirar completamente o pecado e toda a dívida ou separação que nossos pecados poderiam gerar contra o Senhor. Agora vamos ver
agora abram em Efésios capítulo 1. Vou ter que achar aqui de novo, só um minutinho. Efésios 1, para finalizar. A partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando aqui fala das bênçãos espirituais, literalmente aqui a bênção não está falando necessariamente de algo físico, está falando de falar positivamente, abençoar com palavras. Claro que quando Deus ele abençoa com palavras, coisas materiais acontecem, certo? Quando ele fala, seja curado, manifesta. Quando ele fala, você é próspero, manifesta. Então, quer dizer, as bênçãos do Senhor, elas trazem sim manifestação de coisas físicas na nossa vida, mas aqui está falando que todas as bênçãos, tudo de bom que Deus poderia falar de alguém, Ele falou de ti. Amém? 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos. Antes dele criar o mundo, Ele olhou para você, para mim, e Ele nos preparou para que a gente fosse o quê? Santos, irrepreensíveis, diante dEle, em obras, em amor. Quer dizer, a tua santidade e tu ser irrepreensível está diretamente ligado ao amor que Deus tem por ti e o que Ele fez por causa desse amor, e não com aquilo que você faz para com Ele. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Quer dizer, Ele de antemão olhou e Ele viu todos aqueles que o aceitariam, e Ele predestinou você para que tu fosse seu filho. Amém? Como? Através de Jesus Cristo, através da adoção que Jesus Cristo traria para si mesmo. Fala comigo, para si mesmo. Segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra beneplácito, essa palavra estranha, ela significa bom prazer, gentil intento. Aqui está falando que Deus olhou de antemão. Gente, tu não planejou isso. Bah, que boa ideia, vamos nos juntar e fazer canções para Deus e chamar isso de igreja e tentar alcançar a Deus. Não veio de você, veio dele, o plano era dele desde o princípio. Ele olhou antes de criar o mundo, ele viu aqueles que não o aceitariam, mas ele viu que se ele enviasse seu filho Jesus, a única maneira dele restaurar nós para sermos seus filhos, ele olhou e viu aqueles que creriam em nós, nele, que creriam nele, e ele falou, vale a pena, eu vou fazer deles pecadores, santos e irrepreensíveis, farei deles meus filhos, isso para o meu bom prazer. Eu vou ter prazer de poder olhar para eles e falar, filhos. Deus vai ter prazer, e tem prazer, de chegar para você e falar, filho. Glória ao Senhor Jesus. A gente precisa estabelecer isso no nosso coração, porque como eu comecei falando, o amor de Deus é para todos, o reino dele para aqueles que reconhecem sua posição de filho. Em algum momento você vai ter que dizer, cara, a palavra de Deus é verdade ou não é? A palavra de Deus é a verdade ou não é? Se ela é a verdade, eu fui justificado de uma vez por todas. Eu fui santificado de uma vez por todas. Eu fui feito agradável a Deus através do amado. Eu sou agradável ao Pai. Ele se agrada de me ver. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Posso fazer uma oração com eles, pastor? Pode ficar de pé, por favor? Pode fazer uma oração? Quem pode? Vocês entenderam, meus amados? Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Querido Jesus, querido Pai, tua palavra diz, Senhor, que o Senhor enviou o teu Espírito, o Espírito do seu Filho que clama em nós, Abba, Pai. Senhor Jesus, o Senhor falou que quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor manifestou o nome de Deus a nós, e esse nome é Papai. Era algo que nem os anjos entendiam, algo que teve que ter sido revelado até para os principados e potestades, porque eles não entendiam. Algo que fez, Senhor, o próprio Davi falar, Senhor, que é o homem mortal para que tu lembre dele, ou o filho do homem para que tu o visites. Mas aquilo, Senhor, que os reis, que os profetas não entenderam, cujos olhos não viram, cujos ouvidos não ouviram, chegou a nós hoje, onde nós temos a liberdade de te chamar de Pai,
onde nada mais impede nosso relacionamento contigo. Estamos protegidos até mesmo da nossa performance, da nossa falha, dos nossos erros. Tudo já foi pensado, tudo já foi visto por ti, tudo já foi agrupado, derramado sobre Jesus, consumado, para agora termos confiança diante de ti, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, a gente te agradece por nos amar tanto assim. Eu oro para que com toda a igreja a gente possa conhecer o quão profundo, largo, alto, comprido é o teu amor. Para que a gente esteja enraizado nessa revelação. Transborde em nós o conhecimento do teu amor que nos constrange. E que nossa vida seja uma vida de entrega a ti por causa da surpresa que nós temos e da maravilha de conhecermos o amor que tu tem por nós. Como uma resposta natural de um filho que ama seu pai porque foi recebido com tamanho amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por estar manifestando o teu amor sobre cada irmão e irmã aqui em nome do Senhor Jesus. E que essas palavras que foram semeadas pelo teu Espírito sejam regadas por Ele também. E Espírito Santo, eu creio que as sementes semeadas nos corações, no meu coração, nos corações dos meus irmãos aqui, vai crescer e produzir fruto com abundância em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.